Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando Nelly Aparecida de Melo Terry. Ela é professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades aqui da USP. Pois é, professor, no bloco anterior nós estávamos pegando algumas características suas, né? Uma pesquisadora, uma grande pesquisadora, que desenvolveu vários trabalhos sobre a região amazônica, e eu perguntava para a senhora também é uma proativista da Amazônia? Sim, em defesa da Amazônia, em defesa, né, de um modelo diferenciado de desenvolvimento, né, um modelo que respeite um pouco mais o meio ambiente e que consiga conciliar, né, o processo de desenvolvimento com conservação. Isto é possível, né? É possível. Sabemos que é possível. Agora, nós também sabemos que um pesquisador, né, na verdade, quando ele começa a desenvolver a sua vida acadêmica, as suas pesquisas, ele traz uma história. Né? Esse interesse pela Amazônia vem de onde? Vem de quando? Ele é antigo. Ele é antigo, primeiro porque o meu pai foi um dos pioneiros para ir para a Amazônia, né? Então, ele, nos anos 70, ele foi um dos que recebeu lote de projeto de colonização agrária, né? Que E era era do INCRA, né? do INCRA, né? O período realmente de expansão da fronteira agrícola para a Amazônia. E isso foi quando? Anos 70, anos 70. anos 70, tá? Então, né, eu via uma outra Amazônia, né? Uma Amazônia em que o meu pai construiu uma estrada para poder chegar no lote dele. Esta Amazônia era uma Amazônia que eu conhecia da ida do meu pai para lá, né? Então era o processo de ocupação, o processo de transformação da Amazônia em área agrícola, em área produtiva, né? A floresta era uma coisa distante, uma coisa que você precisava dominar, né? Se nós pensarmos nos anos 70, toda publicidade feita, né, no processo de avanço da fronteira agrícola era exatamente essa, né, um inferno verde que é possível de ser dominado, né, a estrada que precisamos construir para construir um Brasil grande. Então, né, sem dúvida, era uma outra cara de Amazônia que eu tinha, né, eu tinha na minha cabeça, o papai foi, mas nós ficamos, né? Minha mãe ficou com os 4 filhos para poder fazê-los estudar. Em Goiânia? Em Olímpia primeiro, depois em Goiânia. Nós mudamos em 72 para Goiânia, depois em 85 para Brasília, né? Então, essa Amazônia era uma Amazônia que tinha levado meu pai e que estava longe. Hoje, né, é uma Amazônia. Então, ele contava as histórias, por exemplo, da rodovia que passava, dos rios que essa rodovia cortava, né, dos tremendos áreas onde os caminhões atolavam, os tremendos atoleiros, como fazia. E, quer dizer, eu tinha também uma outra imagem da Amazônia. E a região que ele foi? Altamira, no Pará, Uhum. né? Então, você imagina, é uma região que você falava agora mesmo dos rios, né? Completamente cortada por numerosos rios. E a estrada cortando isso, né, caminho adentro. Então, essa imagem do atoleiro, essa imagem de uma Amazônia, de uma floresta que tinha que ser vencida, colocava, né, para mim, uma região que eu precisava conhecer. Quando eu mudei para Brasília, em 85, eu comecei, no mesmo ano eu trabalhei no Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano e no ano seguinte eu comecei a trabalhar na Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da República. E aí eu fui conhecer uma outra Amazônia. Eu fui a Rondônia, eu comecei a frequentar cada um dos estados amazônicos com, né, o lado da planejadora, né, da técnica em planejamento, representante de uma instituição do governo federal, e comecei a conhecer esse outro lado da Amazônia. Mas um lado que, para mim, realmente já começava a mostrar, né, a inadequação, né? Levar pequenos colonos para a Amazônia, como eu vi com o papai, e deixá-los lá, né? Olha, você está aí, teu lote está aí, você tem 42 quilômetros de estrada para fazer. Faça.
né? Então, ele mais os colegas deles, que também tinha ganhado o lote, construíram 42 quilômetros de estrada para poder chegar E lá. no caso, o pai da senhora, ele conseguiu manter esse terreno lá em condições tão inóspitas? Ele ficou lá até depois do Fernando Henrique no governo, 96, 97. Aí ele vendeu, tá? Mas nesse período todo, né, ele formou pasto, como era o que se esperava de um colono que ia para lá. Né? Formar pasto, transformar a floresta, uma parte da floresta em pasto, colocar gado, engordar esse gado, né? Plantar pimenta, ele plantou pimenta por lá, enfim, então, né, era uma imagem. Quando eu começo a trabalhar na Secretaria Especial do Meio Ambiente e começo a frequentar Rondônia, né, fui a Rondônia. Rondônia é o exemplo claro, né, que é um outro retrato parecido com Altamira, mas é um retrato de que antes tinha uma floresta que hoje acabou. E o pior é que essas populações, foi isso que vamos dizer assim, talvez tenha sido esse o clique para de fato me fazer começar a trabalhar muito com a Amazônia, né? Esse produtor que tinha ido para lá, ele não melhorou de vida, ele não enriqueceu, ele não, né, ele destruiu uma floresta e, em troca disso, ele vivia em condições extremamente inóspitas. O que ele produzia para poder chegar na cidade era extremamente difícil. Muitas vezes produzia e perdia, porque não tinha como levar para a estrada. E é interessante que quando nos blocos anteriores, né, a senhora destacou muito o ouvir a comunidade, entender que essa comunidade ela precisa viver da Amazônia, o desenvolvimento ali sustentável, né, desse pequeno agricultor, isso tudo já era uma experiência que estava vivendo dentro de casa. Era uma experiência que, de uma certa maneira, eu tinha visto, sim, dentro de casa. Né? Inclusive tem esse livro aqui, Políticas Territoriais na Amazônia, né, que a senhora dedica um capítulo inteiro às cartas do pai da senhora. Né? Na verdade, ele é um anexo, né? É o final da história. Né? Também foi muito incrível, porque, na verdade, né, dentro de casa você não dá valor. Bom, é a história do teu pai, a história da tua mãe, da tua família, ponto final. Né? Mas quando o Hervé, quando a gente se casou, o Hervé começou a me dizer por que é que você não escreve a história do seu pai. Afinal de contas, a gente fala de pioneiros, né? Ele foi um pioneiro da Amazônia. Por que você não escreve a história do teu pai? Bom, incitada por ele, eu estava fazendo doutorado, eu fiz o doutorado em Cotutela, na França, eu estava escrevendo na França. Bom, como foi a história? Foi incrível, porque ele disse assim, escreve a história do teu pai. Eu digo para papai, por que você não me escreve um pouco, não conta um pouco disso? O meu sobrinho dá a ele um caderno, ele pega, escreve cada pedaço da história dele nesse caderninho. Tá? A minha filha digita isso e me manda isso por internet. Por quê? Porque eu estava depositando a tese lá na França. Né? Então, acabamos, no final das contas, né, considerando, reescrevendo a história dele, repassando o que ele tinha contado, as idas e vindas, né, a dificuldade de um pequeno produtor, as numerosas vezes que ele perdeu o produto que ele tinha demorado o ano inteiro para poder obter, a pimenta, por exemplo, o gado, por exemplo, e acabamos escrevendo isso. E o Hervé acabou fazendo o mapa das trajetórias dele. Né? Então, vai e volta, vai e volta. Né? Então, na verdade, era, sim, uma visão doméstica, né? Mas uma visão doméstica, porque quando eu perguntava a ele, né, o que mais chamava a atenção, né? O que mais chamava a atenção era ele ter, né, que derrubar parte da floresta, porque senão ele perderia o lote dele, derrubar parte da floresta para poder plantar, para poder colocar gado. Né? E ao mesmo tempo ele ouvia, né, animais, ele sabia do que se passava, né, tava esses animais chegando perto de casa, tudo. Então, transpondo isso depois, né, para Rondônia, onde eu vi uma série de pequenos produtores também, que eles viviam na mesma dificuldade, né,
e em ambiente muito mais inóspito e desconhecido de onde eles trabalhavam. Por quê? Porque hoje a Amazônia tem um processo de migração interna, mas naquele momento, né, 60% a 70% da população que hoje está lá foi população que foi do Espírito Santo, do Paraná, de Goiás, de São Paulo, né? Quer dizer, de fora que foram iam migrantes que foram para lá, que desconheciam o que era essa Amazônia, né? Desconhecia a dificuldade de trabalhar num ambiente como esse, né? Mas que tinha sido convencido, incitado a ir para lá pela propaganda governamental, né? De a Amazônia é nossa, nós precisamos colonizar essa região. E essas Quem for, políticas que a senhora propõe Uhum. na sua passagem pelo Ministério, né, elas foram implementadas de se pensar em de dar mais suporte para esse pequeno agricultor, esse colono que vai para a Amazônia? Teve vários pedaços, tá? Na primeira fase minha do Ministério, né, eu trabalhei, foi a época que preparou a Conferência do Rio, então eu estava na fase de identificação de trabalhos, de ouvir outros pesquisadores a respeito da Amazônia para poder formar a posição brasileira, a Carta da Terra, né, o que seria de fato uma política amazônica. Bom, saí em final de 92, início de 93 e retorno depois, em 96, aí no âmbito desse projeto do PPG-7, o Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras, que era recursos de doações, mas onde mais ou menos 90% a 95% dessas doações era específica para a Amazônia. Muito bem, dentro desse projeto, desse programa do PPG-7, era formado por um conjunto de grandes projetos, de componentes, de políticas de recursos naturais, né, de projetos demonstrativos. Então, eu vou me deter um pouquinho nesse, embora eu gerenciasse política de recursos naturais, esse projetos demonstrativo, ele era exatamente uma tentativa, né, de financiar pequenos produtores, associações, comunidades, cooperativas amazônicas. Inclusive, sobre a implementação desses projetos, a gente vai continuar no próximo bloco. O Trajetória volta em instantes.